Agora sim. Por que isso? Estudo. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nem... O que João viu? 4 anjos nos 4 cantos da terra. Mas, pastor, a terra não é quadrada. Aqui é uma alusão aos pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Os anjos estão segurando os ventos, para que nenhum vento soprasse. Lá em Jeremias, capítulo 4, versos 11 a 13, há uma comparação entre os ventos e a tormenta e a chegada do exército babilônico, quando da destruição de Jerusalém, no ano 586 a.C. Assim, os ventos na profecia simbolizam guerras, rumores. Até quando? Versículo 2. Vi outro anjo subindo do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então os anjos estão impedindo que aconteça uma guerra mundial, até que o povo haja sido selado. Selado para a salvação. Então, no Apocalipse, você tem a humanidade recebendo um selo. Ou nós receberemos o selo de Deus, aqui descrito, ou receberemos o selo da besta, conforme vimos em Apocalipse 13. E o anjo de Apocalipse 14, o terceiro, versos 9 a 12, ele diz claramente: se alguém adora a besta e recebe a sua imagem, esse perderá a sua salvação. Mas aqueles que recebem o selo de Deus são selados para a salvação. Aí vem uma pergunta: pastor, quando é que começou esse selamento? Ele já aconteceu? Ele está acontecendo? Eu, nas minhas pesquisas, tenho chegado a uma conclusão. O selamento do capítulo 7 é algo que nós falamos há muito tempo na igreja, mas não havíamos conectado. O selamento do capítulo 7 é o derramamento da chuva serôdia. Será selado no capítulo 7 as pessoas que forem batizadas com a chuva serôdia. Em 2 momentos: aqueles que serão batizados para a pregação e aqueles que serão batizados para a conversão. Os que já conhecem o Evangelho são batizados para anunciar as 3 mensagens. Os que não conhecem o Evangelho, mas o aceitam, selamento do capítulo 7. Pessoas já foram seladas do Espírito Santo. Em todo o tempo da história, Deus teve o seu selo. Mas o selamento do capítulo 7, ele é um processo escatológico. Ele só acontece no tempo do fim. O selamento do capítulo 7 não é para as pessoas que viveram há 100 anos atrás. São para os últimos moradores da terra. Então os anjos estão impedindo que o mundo termine, até que Deus tenha selado os sinceros. E finalmente o Apocalipse apresenta apenas 2 grupos de selados na volta de Cristo. Como eu já falei, os selados com o selo de Deus e os selados com o selo da besta. É por isso que eu acredito que o selamento do capítulo 7, ele não ocorreu em outro tempo na história. Ele é concomitante com o selo da besta. Ainda não existe. Concorda você? O selo da besta ainda não existe. Ellen G. White é clara em dizer que o domingo só será a marca da besta quando ele for uma imposição legal. Então, enquanto o decreto dominical não for promulgado pela segunda besta de Apocalipse 13, que é os Estados Unidos, não existe selo da besta. E se o Apocalipse está ensinando cumprimentos proféticos,
E o selamento do capítulo 7, ele será concomitante com o selamento da besta. Então esta é a cena. Os anjos estão aí selando. 144 mil. Da onde? De todas as tribos dos filhos de Israel. Então, nada que foi escrito na Bíblia é para ser ignorado. Nada. E o Espírito Santo, no processo de inspiração, ele não só inspirou o profeta a escrever, como ele acompanhou a escrita, fossem usadas. E olha o que João escreveu aqui. Então, ele não viu ninguém, ele ouviu. O que João viu? Uma grande multidão. Então, primeiro João ouviu, 144 mil foram selados. Versículo 9, João viu. O que ele viu? Uma grande multidão. Aí alguns olham para o capítulo 7 e dizem assim: os 144 mil é uma coisa, a grande multidão. Atrás de mim uma voz que dizia: escreve estas coisas e envia às 7 igrejas. Ouvi, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro. 5. João, não chores, porque o leão da tribo de Judá morreu, para abrir o livro com 7 selos. Depois virei-me para ver, e vi um cordeiro morto. Ele ouviu de um leão, mas quando o anjo diz para João assim: João, vem, eu vou te mostrar a meretriz que cavou até um deserto. Primeiro, ele é convidado a... Desculpa, não é essa expressão. O anjo diz assim: vem, eu vou te mostrar a meretriz que se assenta sobre muitas águas. Depois, no verso 3, eu acho que é o 3, ele diz assim: e então ele me levou para um deserto. Primeiro ele ouviu. Então isso é um padrão no Apocalipse. É um audiovisual. Primeiro dado nesse capítulo. Apenas para a gente aprender uma coisa: o capítulo 7 não está tratando de 2 grupos distintos. O capítulo 7 está falando apenas de um grupo, os 144 mil. Só que até o versículo 8, ele ouve que são selados 144 mil. A partir do 9, ele vê uma grande multidão. Seguindo o parâmetro do Apocalipse, nós podemos concluir de que o capítulo 8 não trata de 2 grupos. É apenas um grupo, os 144 mil, que é visto como uma grande multidão. Isso já deixa uma pista para nós a respeito da literalidade ou não do número. Mas vamos chegar nesse ponto ainda. Vamos adiante. Quem são os 144 mil? 3 características o texto nos oferece. A primeira nós acabamos de ler. São pessoas seladas com o quê? O selo de Deus. O anjo tem o selo de Deus. E esse selo tem que ser aplicado na fronte dos servos de Deus. Eu falei ontem para vocês sobre a intertextualidade. Que você, para entender o Apocalipse, você tem que ir para o Antigo Testamento e encontrar o selamento no Antigo Testamento. Está em Ezequiel 9. Porque em Ezequiel 9, você tem um homem recebendo uma ordem de passar pelo meio de matar em Jerusalém todo aquele que não tem o selo na sua fronte. Olha, esse é o povo de Deus e ele não vai morrer porque ele está selado. A visão de Ezequiel 9 nunca aconteceu literalmente. Foi uma visão profética, apenas para ensinar o povo de Deus, não que acontecesse um selamento literal. Vá também para o selo lá no Egito, quando um selo foi aplicado nos umbrais das portas, e o anjo da destruição ignorava a casa que tinha o sangue e ia para outra. Mesmo significado do selo: pertencimento à geração. Para quê? Pertencimento e proteção.
Pois servirão de quê? Sinal entre mim e vós. O verso 12 diz: também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal. O sábado é um sinal entre Deus e seu povo, e ele está na lei. Agora, alguns estão tentando alterar a lei de Deus e atacando especificamente o 4º mandamento, que é o sábado. Por quê? Porque é o único dos 10 que aponta a Deus como Criador. E o diabo sempre quis ocupar a posição de Deus. Quando Cristo esteve nessa terra, ele disse claramente que ele não veio mudar a lei ou os profetas. Mateus 5, 17 e 18. Ele não alterou nada. Agora, nós temos que entender todos. São como elos de uma corrente. Para você partir uma corrente, basta quebrar um elo. Então, o selo de Deus é o sábado. Mas, por extensão, é a lei. Porque se eu guardar só o sábado e quebrar os outros, recebe o selo de Deus, não só aquele que obedece o 4º mandamento, mas aquele que pela atuação do Espírito Santo obedece aos 10. Aí ele recebe o selo de Deus. Com isto em mente, nós já falamos aqui sobre a tentativa de se colocar o domingo no lugar do sábado. Nós vamos ter então o selo de Deus e o selo da besta. A última geração que viverá sobre o planeta, eles vão ter que escolher qual destes selos eles irão receber. Então, e por isso eles recebem o selamento. Segundo, eles passarão pela grande tribulação. Apocalipse 7, 13 e 14. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm, da onde? Da meu. Veja, nesse momento, eles já estão vestidos de branco. A princípio, João viu 144 mil, 12 mil de cada tribo. Aí eu pergunto para vocês, por que milhares, 12 mil em cada tribo, e na segunda visão, eles estão vestidos de brancos? Por quê? O Dr. Ranko Stefanovic apresenta uma sugestão. Ele diz assim: Apocalipse capítulo 7, dos versos 1 a 8, os 144 mil estão prontos para a última batalha. Eles estão aos milhares prontos para a guerra, como saía Israel, aos milhares. Na segunda visão, eles já estão de brancos porque eles foram vitoriosos. Vitoriosos em que batalha? Na grande tribulação. Eles vieram da grande tribulação. Por isso eles estão de branco. Porque eles venceram. Bom, aí temos que agora versar sobre essa grande tribulação. Daniel já havia escrito sobre ela. Estão lembrados? Daniel 12, 1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o descensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve. Um tempo de angústia qual nunca houve. O profeta Jeremias, no capítulo 30, ele fala desse tempo de angústia e ele compara a angústia escatológica com a angústia de Jacó. E o próprio Cristo falou também desse tempo de angústia que se abateria sobre a terra. Quando será esse tempo de angústia? Ele se inicia precisamente com o fechamento da porta da graça. Mas, pastor, o povo de Deus não vai ser provado de angústia prévio, antes do fechamento da porta da graça. Mas a grande tribulação de Daniel 12, 1 e de Apocalipse 7, 14, ela situa-se após o fechamento da porta da graça. E o que é que vai gerar esta grande tribulação? Nós temos que comparar com o que aconteceu com Jacó no passado. Porque Jeremias faz analogia com Jacó. Então, o que é que aconteceu com Jacó e que vai acontecer com o remanescente do tempo do fim? Eu vou citar 4 pontos pelo menos. Primeiro, Jacó se angustiou porque descobriu que Esaú, seu irmão, vinha marchando contra ele com 400 homens,
para tirar-lhe a vida. O remanescente do tempo do fim sabe agora que tem um decreto autorizando os cidadãos a matá-los. Jacó se angustiou porque ele temia que por causa do seu pecado, a sua família, inocente na história, sofresse alguma consequência. O remanescente do tempo do fim não terá certeza do bem-estar de seus familiares. O ato de roubar a primogenitura de seu irmão Esaú. O remanescente do tempo do fim, diz Ellen G. White, vai clamar a Deus dia e noite, pensando se algum pecado ficou sem, seja, eles não têm certeza de salvação. Um quarto ponto, naquelas condições, Jacó não tinha todo o conforto que ele tivera em sua vida. O remanescente. Então são esses motivos que levarão os 144.000 a angustiar-se, a angústia de Jacó. Mas pastor, por que é que eles não têm certeza de salvação? Não se fechou a porta da graça? Sim, mas eles não sabem que eles estão salvos. Mas pastor, não já estão caindo as pragas? Sim, mas as pragas não são universais. Se as pragas fossem universais, quando caísse a primeira praga, quem não a tivesse, saberia que está salvo. Mas como elas são locais, o fato de não ter a praga, não quer dizer que você está salvo. É por isso que haverá incerteza de salvação. E esses eventos é que configuram a angústia de Jacó. Agora, aqui em Daniel 12:1, a promessa já foi dada. Naquele tempo, livrar-se-á do teu povo todo aquele que for achado inscrito no livro. E lá em Jeremias, o profeta termina dizendo: ó, que tempo de angústia é esse? É angústia para Jacó. O Senhor, porém, o livra dela. Então, em todos os textos, a promessa de livramento nos está garantida. Nós iremos passar por esse tempo de angústia incólumes. Não seremos atingidos por nada, a não ser pelo desespero espiritual, pela dúvida que nos assaltará. Mas aí então fica uma pergunta, e eu quero fazer para você agora. Agora eu vou perguntar. Se a porta da graça já está fechada, todos os casos para salvação ou perdição já estão resolvidos, certo? Sim ou não? Sim. A pergunta é: por que é que Deus colocou no seu cronograma profético um tempo de angústia para a gente que já está salva? Ah, pastor, para avaliar o caráter. Mas espera aí, eles já estão salvos. A porta da graça já se fechou. Ah, pastor, é para purificar o caráter pela aprovação. Purificar de quê? Os céus declarou salvos quando a porta da graça se fechou. Porque é que Deus colocou no seu cronograma um tempo de angústia para a gente que já está salva? Bom, eu só vou responder isso amanhã. Eu não quero perder meu auditório, né? Então a grande tribulação, ela tem um papel muito especial nesse momento da história. E amanhã nós vamos entender por quê. Os mortos poderão pertencer aos 144.000? Vamos responder a duas perguntas agora. A primeira é essa aqui: podem ou não? Não podem. Por que não podem? Porque os 144.000, eles passam pela grande tribulação. E a grande tribulação situa-se cronologicamente depois do fechamento da porta da graça. E depois que a porta da graça se fechar, os salvos não mais morrem. É por isso que o decreto de morte não vai matar ninguém, porque ele só é promulgado durante as pragas. Então quem morre não pode pertencer a quem? Os 144.000. Por quê? Porque não vai passar pela grande tribulação. Quem ficar vivo e salvo, automaticamente vai passar por ela. Por isso, eu resumo o tema com uma frase:
Quem são os 144 mil? Todos os que estiverem vivos e salvos por ocasião do fechamento da porta da graça. Todos os que estiverem vivos e salvos por ocasião do fechamento da porta da graça serão chamados 144 mil. E quem são eles? Uma grande multidão, diz o texto. E os mortos? Mas pastor, o senhor tem que ler mais profecia, porque o anjo disse para ela em Jeoade que ela faria parte de 144 mil. E agora? O anjo disse assim: ele, Enoque, percorria o lugar como se realmente estivesse em sua casa. Ellen G. White está falando de Enoque, aquele que viveu já por aqui, Deus levou para ele. Pedi a meu anjo assistente que me deixasse ficar ali. Não podia suportar o pensamento de voltar a este mundo tenebroso. Disse então o anjo disse para Ellen G. White assim: deves voltar e, se fores fiel, juntamente com os 144 mil, terás o privilégio de visitar todos os mundos e ver a obra das mãos de Deus. Está vendo aí, pastor, que ela vai fazer parte e ela morreu? O texto não diz isso. O texto diz que ela estaria com. Estar com é uma coisa, fazer parte de é outra coisa. Por que aquela Ellen G. White não pode pertencer aos 144 mil? Porque ela já morreu. E quem morre não passa pela grande tribulação. Não, pastor, mas o senhor se esqueceu da ressurreição especial de Daniel 12:2? Eu não me esqueci. Mas quem ressuscita na ressurreição especial, já ressuscita glorificado. E não passa pela tribulação. Não, pastor, mas tem uma outra mulher, que Ellen G. White disse que ela morreu e ela vai pertencer aos 144 mil. Ellen G. White disse isso? Vamos para o texto. Vi que ela, aqui está a defunta, senhora Hastings, estava selada. Olha aqui, selada. Deus sempre selou os salvos, mas não é o selamento de Apocalipse 7, porque esse selamento é escatológico, ele é concomitante com o selo da besta, e não existe o selamento da besta ainda, porque não saiu o decreto dominical. Vi que ela estava selada, e a voz de Deus ressurgiria, e se ergueria sobre a terra, e estaria com quem? Mais uma vez, estar com, e não fazer parte de. Segunda pergunta: os 144 mil são simbólicos ou literais? Pastor, por que é que não pode ser literal? Eu vou dar 3 motivos para você. Primeira pergunta: quem aqui é israelita? Levante a mão para me ver. Levanta. Tem um garotinho ali. Só abaixou. A mãe abaixou a mão dele. Temos um aqui. Ou seja, você está fora. Desiste. Você não é israelita. É literal? Então você está fora. Certo? É literal? Então tem que ser israelita. Agora me explica uma coisa. No ano 722 antes de Cristo, o Império Assírio destruiu 10 das 12 tribos. Cadê os israelitas dessas 10 tribos? Estão vivos hoje? Segundo ponto, Apocalipse 14. Vi o Cordeiro em pé sobre o monte Sião e com ele os 144 mil. Isso é simbólico ou é literal? Não, pastor, é literal. Os 144 mil são literais. Então o monte Sião é literal e o Cordeiro é literal. O que é que João está vendo? Um cordeirinho, o animal, lá em cima do monte Sião, em Jerusalém, e com ele 144 mil salvos? É isso que João viu? Ou João viu Cristo, o Cordeiro de Deus, no céu, aqui tipificado pelo monte Sião, com todos os salvos que estavam vivos quando ele voltou? Eu prefiro a segunda hipótese. Terceiro ponto: se você disser que o número é literal, você está limitando a salvação de Deus.
E como que você me explica a conversão de milhares de pessoas na hora undécima? Como disse Ellen G. White em vários textos, e eu só separei um. Milhares da hora undécima verão e reconhecerão a verdade. Essas conversões à verdade operar-se-ão com uma rapidez surpreendente para a igreja, e unicamente o nome de Deus será glorificado. Milhares da hora undécima verão e reconhecerão a verdade, eles se converterão. Aí imagina um anjo contando na porta do céu: 139.000, 143.000, 143.998, tem 2 vagas. 144 mil, já encheu. Quem chegou, chegou. Quem não entrou, perdeu a chance. É assim que o céu funciona? Então eu tenho problemas em aceitar a literalidade. Eu prefiro crer na simbologia. Por que 12.000 de cada tribo? Porque a tribo representa o povo de Deus no Antigo Testamento. E Paulo ensina que nós somos o Israel espiritual. Por que 12.000? Porque 12 é o número da totalidade. Por isso 12 patriarcas e 12 apóstolos. Por isso 12.000. Terceira característica dos 144.000. No mesmo versículo 14. Eles passaram pela grande tribulação e eles lavaram as suas vestes e as branquejaram aonde? No sangue do Cordeiro. Esta, quem sabe, é a característica mais especial dos 144.000. Eles lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Como que eu entendo esta analogia? Eu entendo à luz de João. Eu tirei o texto aí, onde João diz que nós tivemos os nossos pecados lavados e purificados pelo sangue de Cristo. Ou seja, os 144.000, eles alcançaram uma rica experiência com Deus. Eles foram batizados. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. Like nothing else.
Cause you're trying to Noite, há esperança para você. Há esperança. Porque o céu quer você lá.